Oi, gente. Boa tarde. O conto de hoje, ele é uma continuação do último conto, aquele Amor Eterno, vocês lembram? Então, aquele conto, ele falava de um homem que tinha perdido a esposa e não conseguiu superar esse luto, acabou surtando e foi internado no hospital psiquiátrico. Então, se você não leu esse conto, ele tá lá na minha página, Vera Granado, e também no meu canal Vera Granado no YouTube. Dá uma passadana depois e vê. Esse conto de hoje tá ligado, é continuação daquele, porque ele fala da Rosa. Esse conto de hoje, ele fala da Rosa, que é uma das filhas daquele homem que foi internado no conto passado. E esse conto de hoje, ele está entrelaçado com mais dois contos, que é o Pedro e Sua Banda e o Correntes, que eu já contei aqui há muito tempo. O Pedro e Sua Banda, por quê? Porque essa Rosa, que é a personagem de hoje principal, né? Ela é a tia-avó do Pedro. Ela é a tia da mãe do Pedro, aquele do outro conto. Não sei se você lembra, né? O Pedro era um menino adolescente que aprendeu a se virar sozinho muito cedo, porque a mãe dele se envolveu com um traficante, foi presa, e o pai virou alcoólatra, então ele teve que se virar muito sozinho, e quando a mãe saiu da cadeia, ele não quis perdoar. Até inclusive naquela época, né, tem uma amiga minha, a Maria Regina, lá da Escola Maranhão. Oi, Regina, se você tá aí me vendo, eu acho que você tá, porque você tá sempre me acompanhando. Lembra, você queria saber a continuação, né, daquele conto, se o Pedro ia depois perdoar ou não a mãe. Então, a tua resposta está nesse conto de hoje, Cupido. Você vai saber se Pedro perdoa ou não a mãe. Um beijo pra você, tá? Obrigada por estar sempre assim ligada nos meus contos, compartilhando e curtindo. Esse conto de hoje, ele também tá ligado ao Correntes. Por quê? Porque aquele conto antigo, Correntes, que eu contei, ele falava da Gláucia, que é a mãe do Pedro. Falava da vida dela desde a adolescência, que ela começou a namorar muito cedo e tinha um relacionamento abusivo, né? Enfim, esses contos estão todos entrelaçados, eles estão todos lá no YouTube, na minha página Vera Granado, e no meu canal Vera Granado e na minha página do Face. E eu tô assim super curtindo, sabe, de tá misturando os contos todos. Por quê? Porque eu não tinha essa intenção, não. Mas aí, por exemplo, eu pego um personagem que é coadjuvante num conto e de repente construo uma história pra ele, onde ele é o protagonista, e aí as coisas vão crescendo assim, tá ficando muito legal. Quem sabe mais pra frente isso tudo não vira um romance, né? Ou uma série de TV. Quem sabe? Ou sonho. Então, mas o conto de hoje, ele fala sobre o amor ideal. Sabe? Aquele que a gente aprende desde a infância, que deve ser eterno, como nos contos de fada, que tem o Felizes para Sempre, né? E que vem o príncipe. A gente cresce, vê que não tem tanto príncipe assim, que não tem quase príncipe, né? Às vezes até vem no cavalo branco, mas o que acontece? Vira sapo. Pois é, mas a gente é acostumado desde a infância a acreditar nisso, né? E a Marina Colaçante, ela questiona sobre se existe mesmo esse amor avassalador e completo, ou se a gente é que fica colocando essa característica nele. Eu tenho um livro aqui que eu gostaria de ler um trechinho só para vocês dela, da Marina Colaçante, porque, aliás, esse livro, ó, ele dá pra ver aí? E Por Falar em Amor. É um livro antigo, da década de 80. Eu li esse livro quando eu era menina, né? Adolescente. Não me pergunta por que uma menina lê um livro desse adolescente, mas eu li, super curti. E dei de presente para uma amiga minha, a Mari Lúcia. Oi, Mari, você deve estar aí me vendo também, que está sempre acompanhando. Eu dei de presente para ela esse livro porque ela ia casar e eu achava que falava de amor e ia ser importante para ela. Enfim, com essa pandemia, eu quis ler de novo o livro, porque eu tô relendo Marina Colaçante, né? E aí eu achei ele no sebo, na estante virtual. Comprei de novo, tô relendo e queria ler um trechinho pra vocês que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Olha, ele diz: eu te amo, e o que a gente ouve não é. Eu te amo tanto quanto posso dentro das limitações dessa relação e desse meu momento de vida, dentro das minhas próprias limitações, dos meus medos e dos meus fechamentos. Não.
a gente ouve: eu te amo totalmente, para sempre, sem que nada antes ou depois do nosso encontro supere esse sentimento. Quer dizer, a pessoa fala uma coisa e a gente escuta outra, a gente escuta o que a gente quer. E tem um outro trechinho aqui também que ela fala assim, ó: quando o outro deixa de nos amar, é instintiva a cobrança. Mas você disse que me amava. E a fazemos em boa fé, sem perceber que equivale a dizer: mas você disse que era divino. Ele realmente o foi, ainda que por breve tempo. Palavras da Marina. Né? Então ela fala que a gente costuma misturar o conceito de absoluto com eterno. Não é porque o seu amor foi embora que ele não foi absoluto. Ele só não foi eterno. Alguns amores até são eternos, mesmo depois do fim da relação, mas eles continuam se manifestando de uma outra forma, sabe? Tipo, pela amizade, pelo carinho, pelo bem-querer, né? Agora, quando o seu amor vai embora, né? Acaba, não necessariamente quer dizer que você foi iludida, enganada, entendeu? Às vezes, o amor era verdadeiro, sim, só que acabou, entendeu? Acabou do outro lado, né? Do parceiro, do lado dele acabou. Mas isso não quer dizer que você não possa ser amada outra vez por uma outra pessoa e que você também não possa amar uma outra pessoa. Se um novo amor não for tão intenso, pode ser igualmente bom, não menor, diferente. O que eu quero dizer é que quando um amor vai embora, ele não precisa levar você a não querer amar de novo, a ter medo de outra decepção. Afinal, você se decepcionou porque você achava que era eterno. Às vezes o outro também achava que era eterno, entendeu? Mas não foi. Então, quanto ao sapo que eu falei no início, né? É outro assunto. Às vezes a gente se engana mesmo, né? Às vezes a gente se ilude, a gente vive anos e anos com uma pessoa e não sabe um terço do que ela faz quando não está com a gente, né? E a gente se decepciona realmente. Mas isso também não é motivo para você desistir do amor. Porque tem muita gente bacana aí querendo amar e ser amada. Todo mundo não é igual. E se você encontrar um outro sapo, joga ele num rio, aí com uma perereca qualquer, entendeu? Porque no reino animal não tem só sapo não, gente. Tem pavão, tem gato. Não, agora falando sério, sem brincadeira. O que você não pode é ficar insistindo numa relação que te faz mal, entendeu? Porque tem gente que fica ali batendo na mesma tecla o tempo todo, querendo mudar o outro. E o outro não muda. Aí o tempo vai passando, o que acontece? Você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa bacana, que podia estar vivendo uma história legal com você. Então, que tal tirar o foco assim um pouco do eterno e focar mais no absoluto? Se o absoluto for eterno, ótimo, beleza. Se não for, falhou por ter sido absoluto. Mas o conto de hoje, ele fala dos dois, entendeu? Ele fala do amor eterno e do absoluto. Ele existe, pode ser exceção, mas ele existe sim. E eu fiz esse conto pensando em duas pessoas. Uma, que é a minha prima Rejane, que deve estar me assistindo lá de Campo Grande. Oi, prima, beijo pra você, que sempre me acompanha, compartilha meus vídeos. Eu fiz pensando em você por quê, prima? Porque esse conto de hoje, a Rosa, ela perde a família toda, ela perde os pais, ela perde a irmã, né? E minha prima Rejane também perdeu os pais, perdeu as irmãs. E agora, por último, na pandemia, né, ela perdeu o meu primo, né, o Marcos. E parece um pouco com a história da Rosa, porque a Rosa também perdeu a família, mas ela consegue dar a volta por cima e encontrar de novo o prazer de viver. Poxa, eu vou parar de falar, senão daqui a pouco eu tô contando o conto todo, né? Mas é uma homenagem pra você, tá, prima Rejane? Esse conto. E não é só pra você. É uma homenagem também pra uma outra pessoa. Esse conto se chama O Cupido. Por que esse nome? Homenagem a Marília Mendonça. Porque ela tem uma música chamada Meu Cupido é Gari. Eu comecei a ouvir as músicas dela assim com atenção, mas depois que ela se foi, né? Então um dia eu tava no carro ouvindo, aí eu tava chorando, lembrando, né? Pensando, né, nessa morte trágica dela. E eu sei que muita gente morre todos os dias. Mas é que Marília Mendonça era uma mulher
que ela era um exemplo para milhares de mulheres, porque as letras dela, as mensagens dela eram de incentivo, de autoestima para a mulher, de mensagem para tirar a mulher daquela situação de inferioridade, de opressão, de empoderamento, entendeu? Então a morte dela foi sentida por milhares de pessoas. Não que outras pessoas a gente sinta menos, não é isso, né? Cada pessoa é importante, mas é que ela era um exemplo para todo mundo. Eu não me manifestei na época que ela faleceu aqui nas redes sociais, mas eu senti. E esse conto é uma homenagem a ela, porque, desculpa, nessa música dela, né, meu Cupido é Gari, eu ri muito, né, quando eu escutei. Eu vinha chorando e aí, de repente, as lágrimas se misturaram com risos, porque é muito engraçada essa música. Ela diz que o Cupido é Gari porque só traz lixo pra ela. E, nesse conto de hoje, o Cupido é em homenagem a ela também. E ele também faz a gente refletir sobre a heteronormatividade, como se quem não se enquadrasse nessa norma não fosse pessoa do bem. Então, vamos ao conto, né? Rosa nunca mais foi a mesma depois que perdeu os pais. Ela cresceu aprendendo com os olhos que o amor era, além de absoluto, eterno. Sonhava com um casamento feliz como que via diariamente. Quando sua mãe se foi, viu quebrada a ideia de eternidade de uma união que parecia inabalável. Ninguém contava com a intromissão da morte para tornar exceção o fim na perenidade de um amor que já fugia à regra por sua infinitude. No caso dos pais de Rosa, a morte foi da vida mesmo. Pelo menos a biológica. Não foi o cansaço, o desgosto, o gosto por outrem, ou tantos outros motivos que levam à morte amores absolutos. Mas o que ela não esperava, era que seu pai, amante também da ideia do amor eterno, inabalável, mesmo pela morte, não aguentasse o tranco da exceção e se despedisse da vida. Pelo menos da vida normal, da mente sã. Ver seu pai aguardar num hospital psiquiátrico um embarque para outro plano onde pudesse encontrar sua alma gêmea foi muito pesado para Rosa. Dentro de casa ficaram Rosa e a Clara, sua irmã. Esta conseguiu driblar as dores das surpresas ingratas da vida, ou melhor, da morte. Casou, teve um filho e foi feliz durante os 3 anos de casamento. Nada de amor eterno. Clara tinha os pés bem no chão. Não que não haja quem viva o amor eterno com os pés no chão. Exceções existem. E algumas nem a morte derruba. Nesse caso, acho que os pés saltitam. Clara amava o marido e era amada por ele. Mas ela não o colocava à frente da carreira. Amava seu trabalho e os cuidados com a casa e o filho eram bem divididos entre ela e o esposo. Já Rosa nunca se permitiu entregar a um amor. Sua vida era trabalho e casa. Um dia, quando ela achava que já tinha chorado toda a dor que uma pessoa pode chorar, veio outra decepção. A intrometida da morte veio levar sua irmã Clara e o marido. Que sina de Rosa! Perdeu toda a família e agora? Agora tinha que cuidar sozinha da filha de Clara, de apenas 2 anos. A vida seguiu, porque ela segue mesmo. Isso não é nossa escolha. E Rosa criou a menina Gláucia, com todo amor e carinho, tentando ser para ela pai e mãe. Gláucia cresceu, casou e teve um menino, o Pedro. A vida não foi muito boa para Gláucia. Ela vivia um relacionamento abusivo com o marido, até que um dia se envolveu com um sapo disfarçado de príncipe e foi parar na cadeia por 7 anos. Mas essa história já contei. Novamente, Rosa se viu obrigada a cuidar de uma criança que não era dela, o filho de Gláucia, que havia perdido a mãe para as grades da prisão. Mas essa história você também já conhece. Rosa já não tinha vigor para cuidar de uma criança. Pedro tinha 9 anos quando a mãe foi presa. Rosa ajudava nos cuidados com o menino, mas a depressão foi impedindo que ela continuasse. Pedro teve que aprender a se virar desde cedo, já que seu pai se entregou à bebida depois que a mulher foi presa.
mas essa história eu também já contei. O que eu ainda não disse é que Rosa, depois de tudo isso, foi flechada por um cupido inconsequente que colocou Cássio no caminho dela. Cansada de ver os dias passarem como se fosse numa tela de TV, resolveu aceitar o convite da vizinha para ir à academia. Mesmo sem ânimo, tomou um banho, se vestiu e foi. A vizinha era engraçada e contava histórias que não tinha como não rir. Na esteira, um treinador puxou o assunto com Rosa. Era Cássio, o capturado pelo cupido sem noção. Rosa gostou dele. Era bonito, forte e tinha um jeito todo especial. As idas à academia, sempre vespertinas, se tornaram frequentes. Começaram a sair juntos, até que um dia Rosa resolveu fazer uma aula coletiva de alongamento à noite e viu o Cássio saindo de lá, cheio de intimidade com outra mulher. Ele não a viu. No dia seguinte, como era de costume, ele chamou Rosa para almoçar depois do treino. Ela inventou uma desculpa, não foi. Começou a tratá-lo com indiferença e ele foi desistindo dela. Rosa não queria um homem assim. Podia até não viver o amor eterno como de seus pais, mas queria um amor inteiro, pelo menos enquanto durasse, e seguiu a vida sozinha. Já havia se despedido da depressão. Voltou a dar atenção a Pedro, seu sobrinho neto, que sofria com a ausência da mãe, mesmo depois de sua saída da cadeia. Rosa marcou um encontro entre Glaucia e Pedro, para que mãe e filho pudessem conversar e se entender. Ele já estava mais velho e conseguiu entender tudo que a mãe passou, diferentemente de quando ela o procurou pela primeira vez após o cárcere. Veio o perdão. E o rapaz nem mais sabia se perdoar lhe cabia, já que ela também havia sido vítima. Rosa ficou muito feliz de ter ajudado. Ela agora não desperdiçava mais nem um dia de sua vida. Depois de tantas perdas, decidiu ser feliz com as coisas simples do dia a dia. Estava sempre com um sorriso no rosto, sempre atenta às pessoas ao seu redor, tentando fazer a diferença na vida delas. Depois de um tempo, quando ela já tinha mais de 50 anos, foi morar fora do país com uma mulher que conheceu. Mas dessa vez foi outro cupido que capturou. Sertões cheios. Não se sabe até quando. Mas, pra que saber, não é mesmo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conto. Um beijo. Até a próxima quarta. Tchau!